Meus amigos e amigas, a queda do Império Americano é o que estamos assistindo. O mundo vive uma guerra mundial híbrida, o mais escondida possível por seus participantes. É psicológica, econômica, política, armada, seja por procuração ou direta. Na Síria, Palestina, Sudão, Iraque, Rússia, outros países e mais claramente hoje na Ucrânia. O Império Americano contra todos os povos já dominados, satélites dele, ou que quer dominar. Se no passado a rival foi a Inglaterra, a Grã-Bretanha, que abriu mão de sua liderança mundial, mas aliou-se aos Estados Unidos, hoje o dilema é outro, porque a rival é a China, numa perspectiva oposta. A China, que sobreviveu a massacres, genocídios, sanções, e aliada à Rússia, ambas com notável poderio financeiro, econômico, militar e nuclear. Então, é diferente a situação para os Estados Unidos. O Império Ocidental, por outro lado, neste momento sangra na Europa. Crise, inflação interna dos Estados Unidos, também em vários países europeus, problemas que a Inglaterra nunca enfrentou. Os Estados Unidos, não conseguindo êxito em sua armadilha ucraniana montada contra a Rússia, precisa de guerra, golpes, mercados consumidores, mercados produtores de matérias-primas e também de uma superexploração generalizada pela crise que enfrenta. Há uma tentativa em curso de mudar a ordem econômica mundial, acabando com a moeda padrão do dólar, o que é um tremendo prejuízo para os Estados Unidos. Além de tudo, ela enfrenta povos indignados em várias partes do mundo que já têm consciência hoje do que é o imperialismo americano e da grande farsa propagandista que é aquela plutocracia americana chamada de democracia. Em crise, o que faz o Império Americano? Inova, tática estrategicamente, ou seja, cria novas direitas, novos financiamentos, novas formas de corrupção, de cooptação. Isso através de suas várias frações políticas. E realmente agora surge a mais poderosa arma jamais inventada pelo Império Americano, que é a internet. O Google, o YouTube, Facebook, etc, etc. Portanto, o que ocorre com o Brasil? O Brasil está sendo vítima desse processo de novas táticas e estratégias americanas buscando sobreviver.
Parece que cada vez mais a casa do Bolsonaro treme e treme cada vez de forma mais forte. Se não bastasse todos os escândalos de corrupção ao longo dos 4 anos, o escândalo das joias, agora, em pleno dia 3 de maio, somos surpreendidos com um escândalo que é o de fraude, pelo menos é o que o próprio Bolsonaro alega, uma fraude no seu cartão de vacinação. Como se não bastasse, se isso ficasse apenas na esfera federal, mas isso para nós aqui no Rio de Janeiro tem um impacto direto. Por quê? Porque envolve a política no estado do Rio de Janeiro, envolve ex-vereadores do Rio de Janeiro, envolve ex-secretário de Duque de Caxias, envolve, portanto, também prefeito de Duque de Caxias, ou seja, é uma lambança tremenda que tem sido feito ao longo desses 4 anos e que agora começa a vir à tona. Ou seja, a política dos ditos bolsonaristas tem uma intimidade muito grande e que não se restringe apenas o condomínio onde o Bolsonaro mora na Barra da Tijuca, mas uma proximidade e uma relação promíscua com a criminalidade no estado do Rio de Janeiro. Vamos aguardar para não tirarmos conclusões precipitadas, mas que merecem ser investigadas, isso merece. Não dance o tango da mentira e da morte, mas o da vida e da esperança. Caminhando Jornal TV, uma revista digital política e cultural com política, poesia, letras, dicas, música e muito mais. Foi criada formalmente em novembro de 75, numa reunião no Chile, convocada pelo coronel Manuel Contreras, chefe da DINA, a Direção Nacional de Informações, que era o órgão repressivo do governo Pinochet, e foi a tentativa de dar um certo método para uma prática que já acontecia muitos anos antes. Essa operação usou uma tecnologia muito avançada, porque era uma operação que reclamava um sistema de comunicação muito moderno, muito aperfeiçoado. Isso, por exemplo, foi doado pela CIA. Portanto, a CIA sabia, não tinha envolvimento direto, mas ela monitorava todos os contatos e as comunicações entre as ditaduras. Foi nessa função de monitorar, de ajudar, de instalar esse sistema e de monitorar, inclusive, que os Estados Unidos puderam acompanhar o tempo todo o que acontecia nesses países. O presidente João Goulart, ele foi monitorado dia a dia durante os 12 anos que ele ficou no exílio, até a sua morte. Ainda quando no governo do presidente Lula, que nós pedimos, a presidente Dilma era ministra da Casa Civil, nós, como Instituto Presidente João Goulart, solicitamos, ela nos entregou as primeiras liberações dos documentos secretos. Apareceram lá fotografias dos agentes do SNI dentro do aniversário de meu pai no exílio. O que fizeram com Jango foi de uma crueldade. O homem foi obrigado a ir ao ostracismo, sofreu de uma solidão atroz. Está bem caracterizado que havia o projeto de eliminá-lo, porque o João Goulart representava uma ameaça muito forte ao domínio, ao predomínio, à continuidade do sistema militar ou à continuidade de uma democracia autoritária.
A questão da internet, do Google, Facebook, YouTube, redes sociais. E selecionamos isso porque, de um lado, vemos o que está acontecendo e a luta já desenvolvendo nos Estados Unidos, e hoje até aqui no Congresso Brasileiro, em que o próprio presidente da Câmara, o Lira, se queixa das ações do Google. Nós vimos na prática a censura e a pré-censura que tentam impor ao caminhando, que está fora disso, não estamos buscando esse tipo de visualização e de política no Google. Então vimos diretamente os problemas quando fomos censurados, tivemos vídeos suspensos, etc. E nos indica uma pré-censura. E ao mesmo tempo nós estamos vendo no Congresso Brasileiro já problemas seríssimos com o Google na justiça brasileira, inclusive xingando e tentando passar por cima da soberania nacional aquilo que já tínhamos dito nesse programa. E mais ainda, quando vemos o que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo. Então temos um problema com essa rede social, um problema gravíssimo. Um problema gravíssimo porque eles desenvolveram o algoritmo, quem quiser veja nesse programa em outra parte, que é como se desenvolve, e com isso eles conseguem não só conhecer a pessoa, determinar a pessoa, o comportamento da pessoa, e induzir aos poucos, através até de métodos científicos, da dopamina, do funcionamento do cérebro, etc., a um determinado comportamento. Vocês podem imaginar como isso é sério, não é? Porque é tudo aquilo que se almejou sempre, que foi o sonho de todos os dominadores. Ou seja, você atua na mente da pessoa, você não tem que lutar contra ela, não tem que fazer guerra, não tem que fazer nada. O presidente da Câmara ressaltou que as Big Techs praticaram atos quase de terror contra os deputados. Com a urgência aprovada na tramitação do projeto, as empresas aumentaram a pressão contra o texto e recorreram a postagens de anúncios com críticas à proposta e impulsionaram conteúdos falsos, como que previa que a PL baniria versículos da Bíblia. E continua, durante a entrevista à Globo News, Lira afirmou que reúne relatos feitos por deputados sobre ameaças físicas e por meio das redes sociais como forma de intimidar a análise do projeto pela Câmara para uma ação judicial. As Big Techs ultrapassaram todos os limites da prudência. Se a gente puder comparar, é como se tivesse impedido o funcionamento de um poder. Outro especialista, um jornalista, ele inclusive diz que as fake news vieram para ficar. E ele tem razão. E por que vieram para ficar? Porque as fake news fazem parte de um projeto de extrema-direita e de direita em que se busca evitar a discussão e passar-se por cima da verdade. Qual é a verdade? A verdade é o seguinte, se você tem a verdade, qualquer um vai chegar à conclusão, mais cedo ou mais tarde, dos absurdos do capitalismo atual, da exploração do capitalismo atual, da falta de sentido, por exemplo, que o capitalismo fez com o Brasil, os imperialismos. O Brasil sendo assaltado há séculos e continua sendo assaltado na frente de todo mundo. A dívida pública não é auditada, ela aumenta cada vez mais, os juros são absurdos, nós estamos com todo o agronegócio na mão das multinacionais, fake news.
Então há uma defesa política e ideológica das fake news nas redes, promovem as fake news e ganham dinheiro com as fake news. Porque o povo não quer a verdade. Elas ameaçando o Congresso Nacional, passando por cima das soberanias. O que está acontecendo é deliberado, é uma tática política de não enfrentamento da verdade. E qual é a posição daqueles que realmente têm boa intenção? Eles querem mudar o país, melhorar o país. Mas para mudar, melhorar, você tem uma análise que é necessária e uma análise correta para gerar um programa correto. Ora, como você vai construir uma análise correta no meio de fake news, mentiras, etc. Tem que ser regulamentada rigorosamente e só isso não vai resolver. A internet surge primeiro como um recurso de comunicação de guerra. E para onde querem ir? A ameaça não é mais um Estado totalitário simbolizado pelo grande irmão de Orwell, mas uma arquitetura digital onipresente, um grande outro, agindo em prol dos interesses do capital de vigilância. Estamos diante da construção de uma forma de poder inédita, caracterizada por uma extrema concentração de conhecimento que não passa pela supervisão da democracia. A gestão do Jean Paul Prat, presidente da Petrobras, começa bem na área social, voltando a fazer a ponte da Petrobras com a sociedade, com os centros de excelência em ciência e tecnologia, universidades públicas, Cefetes, IFES, mas precisa de muitos acertos, precisa ter uma postura mais pujante em relação a determinados assuntos, como por exemplo PPI. PPI tem que ser eliminado, cortado do nosso vocabulário. No trato com os empregados melhorou muito, não tem nem dúvida disso. A relação profissional e relação de poder e de luta entre os trabalhadores com ele tem uma relação sendo mais sadia. Está recebendo as federações para conversar, está ouvindo mais os operários, pelo menos é o que aparenta, e devemos progredir. Mas está muito lento ainda. Até porque nós temos que tirar muito bolsonarista dos cargos de confiança da companhia. Muitos que ainda travancam o rumo da Petrobras, que lutam para se manter nos cargos e o atraso da companhia frente às necessidades da população. É bolsonarista? Saia do cargo. Não tenha dúvida disso. Vem a proposta. Que se faça um conselho popular com sindicatos, não só da categoria petroleira, mas de outros sindicatos também, de conselhos profissionais, do meio da população, e crie um conselho popular de apoio a essa gestão, para dar sugestões e encaminhar propostas para essa nova gestão de Jean Paul Prat. Também a prefeitura que prometeu um monte de coisa. E até agora nós estamos aí, ele acha, toda vez que a gente toca no nosso direito, toda vez eles falam, ó, não, a gente dá uma buca de R$300. Eu quero perguntar para eles se eles pagam a conta de luz deles com R$300, se eles pagam a mensal dos filhos dele para ele estudar, sabe? Se ele compra a comida dele com R$300. E ainda tem mais uma coisa, nossas terras que está sendo invadido, pô. A área de nós pescar, a área de nós coletar, nossa medicina está sendo acabada. O que é isso, cara? Respeita o nosso direito. Nós estamos em 2023, num ano tão evoluído. E nós estamos sendo massacrados como fosse lá no meio da Amazônia e que seja lá no fim do mundo. Nós temos nosso direito e nós queremos nosso direito agora. Porque assim... Já estão aqui há 10 anos, moram aqui, são pessoas indígenas que trabalham também na região. E quanto à questão jurídica, nós temos aí uma decisão do mês de março desse ano de 2023, em que um agravo interno ele é indeferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Esse agravo, se eu não estou enganado, refere-se ao licenciamento da obra aqui, do empreendimento. E esse agravo foi negado por unanimidade pelo STJ, é realmente de ficar perplexo com tamanho desrespeito, não só aos indígenas, aqui aos moradores, a questão social deles, mas também até a questão jurídica, o desrespeito que está sendo realizado por quem está fazendo o empreendimento e como é que as autoridades não tomam providências em relação a isso. A grande mídia no Brasil, a de extrema direita ou a de direita, porque quando se trata de grande mídia, ou ela é de direita ou de extrema direita, não tem outra possibilidade. Tem alardeado em tom pejorativo a proximidade do governo federal brasileiro com o governo da Argentina. Inclusive a questão do presidente Fernandes ter vindo ao Brasil para pedir auxílio financeiro para não quebrar a sua economia. Ora, isso não é nada demais, porque afinal de contas nós já fizemos isso em outras vezes, outros países já fizeram e fazem com diversos outros países também, a China faz isso. Até porque há um interesse econômico que o nosso empresariado deveria ter cautela ao criticar, que é um interesse econômico do Mercosul, que é um interesse econômico da construção, por exemplo, de uma saída para o Brasil, para o Pacífico, através de uma rodovia. A crítica deveria ser outra. A crítica é por que rodovia e não ferrovia, que sai mais em conta, ligando, atravessando o Brasil, Argentina e Chile. O Brasil tem interesses econômicos em gasoduto na Argentina. Enfim, se a Argentina quebrar, isso afeta diretamente o Brasil, porque afeta o Mercosul e afeta as transações econômicas que o Brasil pode ter de uma integração maior da economia aqui na América do Sul. Ora, venhamos e convenhamos, ela que sempre diz que é preciso descer do palanque, parece que ela mesma, a grande mídia, ainda não desceu do palanque. Ou seja, essa grande mídia que forma opinião e ilude muitas das vezes a opinião pública, como fez em 2016, não esqueçamos disso. A Globo e a grande mídia não viraram boazinhas, elas estão administrando negócios. O termo algoritmo veio do nome do persa Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, que introduziu os números árabes ao Ocidente. A palavra teve outros usos matemáticos ao longo do tempo, mas a partir do século XIX passou a significar uma sequência de ações que devem ser executadas para resolver um problema. Para que um computador consiga seguir um algoritmo, alguém precisa programá-lo, ou seja, dizer a ele quais são as instruções a seguir. Mas os algoritmos servem não só para encontrar, ordenar e processar grandes quantidades de dados. Eles também podem dar aos computadores a habilidade de aprender com esses dados para tomar decisões e fazer previsões. É o que chamamos de machine learning, ou aprendizado de máquinas. É assim que eles respondem perguntas como: os preços das passagens aéreas vão subir ou baixar na próxima semana? Ou, entre os milhares de vídeos que existem no YouTube, quais são os que vão manter essa pessoa interessada? Cada vez que você interage com um vídeo, está ensinando ao programa ou à máquina como você pensa e do que você gosta. Mas como a máquina tem uma capacidade de processamento muito maior do que a nossa, pode testar um número enorme de cenários possíveis até escolher o que se ajusta mais ao seu gosto. E é com essa informação que ela tenta prever o próximo vídeo que você vai querer assistir. Uma vez que ela faz isso, precisa da sua resposta para saber se acertou ou não e aprender mais uma vez. Quanto mais dados recebe e processa, mais sofisticado fica o algoritmo. Tudo isso, no entanto, também tem um lado problemático.
O fato de que os algoritmos se alimentem dos nossos dados e nos mostrem só o que eles consideram que nós queremos pode criar uma bolha que distorce ou nos dá uma visão parcial da realidade. Ou seja, se aquele ambiente só nos sugere conteúdo que reforça a nossa visão de mundo e não nos expõe a opiniões, gostos ou formas de entender a vida que são diferentes da nossa, isso pode perpetuar preconceitos ou até influenciar resultados de eleições. Por exemplo, se um algoritmo de classificação de imagens é alimentado somente com fotos de pessoas brancas, como é que ele vai aprender que existem pessoas com outros tons de pele? Se os programas aprendem com dados que são incompletos, pouco representativos ou tendenciosos, isso vai influenciar seus resultados. Por isso é que cada vez mais analistas dizem que os algoritmos estão reproduzindo os preconceitos da sociedade. Muitas empresas não revelam como são seus algoritmos, e algumas dizem que eles ficaram tão complexos que elas já nem sabem como eles funcionam. Mas os especialistas questionam isso. Por trás de todo algoritmo, há pessoas decidindo os problemas que é preciso resolver, como resolvê-los e que dados vão ser usados. E nessas decisões pode estar a chave para corrigir os vieses. Seja como for, os algoritmos estão em todos os lugares. Eles podem facilitar a nossa vida, desde encontrar o caminho mais curto até conhecer um novo amor. Só que também podem influenciar as nossas opiniões e comportamentos, às vezes sem que a gente perceba. O Brasil está sendo vítima de mais um golpe, de mais um conjunto de atentados feitos pelo Império Americano. Está sentindo mais os golpes de uma das frações do bloco de poder americano de extrema direita, Trump, Breitbart, repetir sempre, e outros. Essas frações são extremamente espertas, muito espertas. Elas têm toda uma tática, uma estratégia. Entre elas, o uso da mentira, entre elas, a agressividade, entre elas, a provocação de inventar mentiras para dar manchetes e jornais, o uso muito bem bolado das redes sociais de mídia, a Fox, a CNN, uma série de redes sociais, o Google, o Facebook, etc., usados de forma direta e indireta. Qual é o objetivo, ao fundo disso tudo, o político do Império Americano? Se manter. Ele, se no passado assistia alguns que diziam que a violência era a parteira da história, o Império Americano usa com precisão a situação de ele ser o grande aborteiro da história. Pela violência, pela corrupção, pelo ataque, ele impede mudanças históricas, como vem fazendo no Brasil, com muita eficiência. Vejam vocês que, do dia para a noite, em poucos anos, nós temos agora no Brasil uma extrema-direita. De onde veio ela? De onde surgiu? Dos Estados Unidos. Veio de lá o Capitólio, o recurso às religiões, o tipo de mentiras, tudo vem de lá. Vejam, por exemplo, vou dar um exemplo só. Quando a CIA se mudou para seu novo e vasto complexo arquitetônico das florestas virginianas, em 61, Dulles providenciou para que uma de suas citações favoritas das escrituras sagradas fosse gravada no paredão do saguão de Langley. É o saguão inicial da CIA, da CIA. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Até mesmo recursos religiões. A forma de agir aqui foi tirada de lá. O senhor Bolsonaro repete aqui o que está escrito no salão de entrada da CIA americana. O Brasil está minado, nós estamos esfacelando o Brasil. E realmente a tarefa do Lula, tentando unir isso, é uma tarefa, está no labirinto, uma tarefa quase impossível, vamos reconhecer. Então, nós estamos numa crise, estamos dando um tempo para tentar sobreviver. Porque imaginem os senhores, os amigos, a vitória dessa gente. Essa gente toda no poder, continuando no poder, aonde iríamos? Para um massacre, para uma guerra civil, inevitável para um massacre. É onde esses indígenas levarão. Está aqui de onde eles tiram todas as suas ideias, dos estrangeiros. E os militares brasileiros continuam
Parece que eles têm uma ilusão, foram educados lá, cúpulas militares, lá em Fort Leavenworth, nos Estados Unidos, no Panamá, não sei onde, e continuam inventando um comunismo inexistente até no mundo, inventando o que há hoje uma luta, fundamentalmente anti-imperialista, uma luta pela sobrevivência do povo brasileiro. Porque do jeito que está vai haver uma mortandade muito maior. Veja, o que fizeram foi casual, o genocídio feito nessa Covid, 700 mil mortos, podiam ter morrido 200, 150, morreram 700. Quem é o culpado disso? Ah, não houve culpados, não sabia, não sei o quê, atestado de vacina falsificado, conversa furada. Quer dizer, isso é uma brincadeira? Isso é um genocídio. E o que fizeram com os Yanomamis? O genocídio já veio na década de 70 feito pelos militares. O mesmo genocídio que o senhor Bolsonaro prega, que fizeram agora durante anos com os Yanomamis, genocídio. Eu não entendia como é que um país mais rico do planeta, potencialmente rico, tinha seu povo na miséria e a nação inviabilizada no seu futuro. Então eu resolvi fazer uma análise global das políticas que levaram a isso e terminei constatando que elas têm origem externa e elas fazem parte de um conjunto harmônico que leva necessariamente ao desastre. Nós precisamos parar de dizer não à inflação, não à miséria, não à corrupção. Nós temos que dizer sim. Sim ao pleno emprego, sim à produção das nossas riquezas, ao progresso da agricultura, da indústria, da educação, da tecnologia. Eu nunca quis cometer crimes. Os crimes eram um mal necessário para bolar um sistema no qual eu não acreditava. A internet abriu novos caminhos para facilitar certos tipos de crimes.